Quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, no capítulo 4. Vamos meditar nessa manhã sobre o tema Débora e Baraque, quando Deus age através de líderes cooperativos. Juízes, capítulo 4, é o texto que nós vamos meditar nessa manhã. E o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quisson, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Ragoim até o ribeiro de Quisson. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu.
pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele. Ele cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Esse é um texto forte. É um texto até com violência gráfica. Quando você lê, imaginando a cena, você percebe o quanto a humanidade havia se colocado numa situação de tanta violência quanto essa que a gente viu no texto. Mas esse é o texto daquelas irmãs, especialmente as irmãs que participam em várias igrejas do projeto Desperta Débora. Esse é o texto que deu base àqueles que criaram o projeto Desperta Débora de oração, das mães que oram pelos seus filhos. E nós temos uma espécie de um projeto parecido com esse, inspirado nele, que é o nosso projeto que temos aqui em nossa igreja, que envolve não apenas as mães, mas também os pais, que podem orar por seus filhos, pelas suas famílias. É o projeto que criamos aqui em nossa igreja. E nesse momento eu quero chamar a sua atenção para esse tema de como Deus pode levantar e usar líderes que estejam totalmente fora das nossas expectativas. Aliás, é muito interessante você perceber o quanto Deus está disposto a trabalhar, quebrando expectativas e fazendo o seu povo receber vitórias improváveis. Porque Deus é aquele que faz o milagre, é aquele que realmente trabalha em favor daqueles que o amam. E nesse momento, a gente percebe nesse texto como que Deus levanta uma profetisa que também se tornou juíza na verdadeira acepção da palavra, num período sombrio, no período da história de Israel, em que precisavam ardentemente, desesperadamente, de líderes que amassem e servissem a Deus com fidelidade. Nós estamos aqui na época dos juízes, logo depois que Josué empenha as suas campanhas para poder reconquistar a terra prometida e vai aos poucos tomando os lugares, tomando a terra prometida que havia sido roubada durante o período da escravidão de Israel no Egito. Então, os povos cananeus, os povos do entorno do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, estavam tomando a terra, as terras de Abraão, as terras de Israel,
e estavam então usurpando um lugar que não pertencia a eles. E diante das conquistas de Josué, não foram conquistas fáceis. Muitas vezes cantamos aquele cântico, aquele corinho até infantil, veio com Josué lutar em Jericó, e achamos que Josué chegava em Jericó e outras cidades de batalha apenas com um livro de poesias na mão. Eles lutavam com espadas, lutavam com arcos, com lança, lutavam com armas. E muitas vezes as guerras eram sangrentas e aguerridas. E a gente fica espantado com toda essa violência gráfica do mundo antigo. Não é muito palatável para os nossos brios e nossos sentimentos do século XXI. Mas o fato é que a conquista da terra de Canaã por Josué, pelos seus exércitos, naquele período, era uma conquista que precisava acontecer para que Deus trouxesse liberdade, para que Deus trouxesse paz através da força. E Deus agiu assim no Egito. Deus continuava agindo assim nas campanhas de Josué. E agora chegamos ao período dos juízes, em que os líderes iam sendo levantados por Deus, com o povo de Israel já instalado na terra prometida novamente, mas ainda tendo que lidar com levantes de outros povos cananeus ali do entorno, que estavam na sua sanha expansionista, querendo então conquistar cidades, povos, inclusive tomar Israel novamente à força. Então, nesses períodos, nesse período dos juízes, o povo estava completamente abandonado à sua própria sorte, pelo menos em termos de liderança humana. Então, enquanto o povo continuava servindo a Deus, havia paz, reinava a paz. Mas quando o povo novamente se envolvia com idolatria, com desobediência, entravam numa queda moral e espiritual. Então, povos cananeus eram usados por Deus para invadirem o povo, para lutarem contra o povo, para trazerem medo. Então, o povo ficava sempre entre a cruz e a espada. O povo estava sempre com medo, porque era uma instabilidade muito grande, mesmo após a conquista poderosa que Deus permitiu que Josué tivesse ao retomarem a terra prometida. Mas veja o quanto o povo estava cambaleando na sua fé. Então o povo caía em idolatria, clamava a Deus e Deus mandava um juiz. Dentre tantos juízes, homens e uma única mulher, a única juíza da Bíblia, chamada Débora. Débora, provavelmente uma senhora já de idade, foi levantada por Deus antes de empreender uma guerra como essa. Ela foi levantada por Deus como juíza para estar julgando, orientando, estar ajudando pessoas em pequenas querelas jurídicas, em pequenos problemas e disputas jurídicas. Lá estava Débora, uma juíza levantada por Deus para de fato julgar. E ela se assentava então na palmeira que levou o seu nome, naquela árvore cheia de tâmaras, também chamada de tamareira, e a tamareira de Débora. E ela estava ali sentada e julgando as pessoas, ajudando a fazer justiça, numa situação em que a justiça era rara, porque cada um fazia o que desejava perante as pessoas, perante a sociedade. Então, enquanto Débora julgava, ela estava alcançando status espiritual e social de uma líder respeitada numa
sociedade patriarcal em que a mulher tinha muito pouco valor. Mas Débora foi reafirmando o seu nome, foi reafirmando a sua reputação, porque Deus estava agindo através dela. Então, como profetisa, como mulher de oração, mulher que buscava a justiça e fazia a justiça, ela então recebe a direção de Deus para chamar um líder de guerra que estava completamente apático diante do medo do povo. Baraque, então, é levantado por Deus como líder, como general de guerra que estava estagnado. Ele recebe, então, o start. Ele recebe aquele relâmpago, porque o nome Baraque em hebraico significa relâmpago. Mas o relâmpago, ele tem muita força, mas não tem direção. O relâmpago pode cair em qualquer lugar e criar vários estragos. Tal é a sua força. Mas o relâmpago, ele não tem o direcionamento certo. Daí entra o papel de Débora. Débora, em hebraico, Débora, significa abelha. E a abelha nos lembra tanto a doçura do mel que ela produz, quanto nos lembra muito mais a rigidez da organização do enxame das abelhas. Aquele respeito à abelha rainha e o modo como essa abelha rainha distribui as tarefas e coordena todo o enxame. Então percebemos aqui Deus usando o direcionamento que ele deu para Débora, representando a abelha, representando a organização, representando o direcionamento certo, focado de Deus para a nação. E vemos Baraque, o relâmpago, com a força da guerra, mas sem direcionamento. Enquanto você une dois líderes improváveis, Deus unindo dois líderes improváveis, cada um com a sua característica, ambos unidos com humildade para fazer a obra de Deus. Deus faz o milagre. Deus faz o milagre de um modo inesperado, inclusive andando na contramão das nossas expectativas. E você percebe aqui como Deus foi movendo toda a história para fazer com que o comandante do exército cananeu, Sísera, fosse atraído para uma situação de guerra que, sem ele perceber, seria desfavorável a ele. Porque mesmo usando os seus carros de ferro puxado por cavalos fortes e poderosos, velozes, Sísera foi atraído para uma situação de guerra próximo a um ribeiro. E o Deus que controla as tempestades, inclusive contra o Deus que Sísera adorava. Como cananeu, Sísera adorava Baal, o Deus das tempestades. Então Deus estava mostrando que ele tinha o poder de mandar a chuva, a tempestade, quando ele quisesse. E naquele momento de guerra, onde nada parecia que haveria chuva, próximo ao ribeiro, Deus envia a chuva. Você vai perceber esse detalhe no capítulo 5, no Cântico de Débora. Quando ela mesma diz: desperta, Débora, desperta, Baraque, para a obra, para a batalha que o Senhor está nos chamando. Então você percebe ali Deus trabalhando e fazendo com que chovesse perto do ribeiro onde estava acontecendo a batalha. Então todos os carros de ferro, que eram a vantagem de Sísera, que era a vantagem de Jabim, o rei cananeu, todos os carros de ferro atolaram na lama, diante do transbordar do ribeiro movido pela chuva. A única vantagem da guerra dos cananeus foi, naquele momento, colocado a pique.
os carros atolados, o movimento difícil. O próprio Cícera foge do seu carro e começa a fugir a pé, porque o povo de Israel, sob a liderança de Baraque, sob o direcionamento dado por Débora, que estava com ele na guerra, eles estavam agora vencendo a batalha no mano a mano. Então Cícera foge, se esconde, e ali Deus usa uma mulher não judia. Usa aquela mulher para que estivesse, então, Jael estivesse fazendo com que Cícera acreditasse que ele estava protegido em sua tenda. O resto é história. Você já leu o texto bíblico, eu não preciso enfatizar o modo como ele morreu, o modo terrível, o modo gráfico como ele morreu. E depois dessa vitória retumbante do povo de Israel, toda aquela investida cananeia se perde, morre, todos os guerreiros morrem, e então Israel alcança a paz por 40 anos. Há 20 anos os cananeus estavam perturbando a paz de Israel. Eles aguentando, até que Deus disse basta, quando o povo clamou ao Senhor. E agora, diante dessa batalha, diante dessa guerra, nós temos um período de paz, um novo período de paz, por 40 anos, o dobro do tempo de perturbação dos cananeus contra Israel. E novamente eu digo, é Deus usando líderes cooperativos, líderes totalmente fora de qualquer expectativa humana. E Deus ainda faz assim hoje. Deus fez também na época quando trouxe Jesus ao mundo através de Maria, tornando ela grávida miraculosamente. Um sinal que o próprio profeta Isaías havia dito lá no passado, 700 anos antes, quando ele profetizou que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E, de fato, Deus usou esse trabalho totalmente inusitado, totalmente fora das nossas expectativas, trouxe o Salvador ao mundo, trouxe salvação à nossa vida. E então, hoje, nós alcançamos a salvação, porque Deus gosta de trabalhar com o inusitado. Deus gosta de usar pessoas que não têm fama, que não têm força própria, para mostrar que Ele é que está no comando da nossa vida, da nossa história. Ele é que está no comando do universo e do mundo que Ele criou. A história de Débora e Baraque é um exemplo disso. Deus agindo poderosamente, através de uma campanha fora do padrão, para nos ensinar que Ele está no controle da nossa vida. Meu querido, eu sei que você não é, muitas vezes, muito poderoso. Você não tem o poder político. Você não tem poder da riqueza. Você não tem um status social que possa produzir para você a condição de ter uma caneta de ouro, de colocar pessoas na prisão ou tirar pessoas da prisão. Nós não temos essa autoridade, eu também não tenho. Nós somos pobres e necessitados, mas como o salmista disse, o Senhor cuida de nós. O Senhor dirige os nossos passos. O Senhor nos faz vitoriosos, não porque nós somos bonitos, não porque nós temos cachinhos dourados, olhos azuis, não porque nós tenhamos a condição de sermos o cuticute do Senhor. Mas Deus nos abençoa, Deus cuida de nós,
Deus nos fortalece e Deus nos usa apesar de nossas fraquezas. Ele faz isso por amor à sua glória, por amor a Ele próprio, a sua natureza que Ele revela na palavra. A natureza santa, perfeitamente santa, que Ele quer ser adorado por essa natureza, por Ele ser quem é, pelo modo como Ele se revela na vida de cada um de nós. Na sua luta, por pior que ela seja, por mais renhida que a sua luta seja, Deus está com você, Ele está do teu lado, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você, Ele está direcionando você para que você tenha estratégias que tragam vitória em toda a luta que você enfrenta na sua vida. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Deus vai usar você, por mais que seja essa uma solução inimaginável pelas pessoas. Às vezes, até a sua própria família pode estar contra você. Às vezes, até a sua própria família possa estar desvalorizando você. Aliás, Jesus disse que o profeta não tem honra em sua própria casa. Basta você saber, quando tudo e todos vão contra você, basta você saber que Deus está lutando as suas guerras. Deus não está indiferente às suas orações. Deus não está indiferente aos seus clamores, mas Deus está ouvindo. E Ele virá ao socorro da sua vida. Você crê nisso? Você acredita nessa vitória em nome de Jesus? Então, nesse momento, eu vou pedir a você, para você se levantar e para você clamar juntamente comigo, já agradecendo, sim, antecipadamente, já agradecendo a Deus pela vitória que Ele já estendeu sobre a sua vida. Amém?